Sani Carivanity, 26 de abril. Ontem foi 25, dia de São Marcos, 25 de abril, patrono dos Vênetos. Hoje, 26, foi o dia em que a República de Veneza elegeu uma duquesa. Bem, não foi exatamente assim uma eleição, é claro que eu falo isso para dar uma certa ênfase para a data, que era muito rara, mas não é uma eleição, mas sim que a duquesa, na verdade, ajudou o doge que estava sendo eleito, que era marido dela, com uma parte financeira bem importante aí. Então fica no vídeo se você quiser saber essa história, e antes disso curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante aí para você poder de certa forma ajudar o canal Lenguamare, né? Curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, e sempre que possível deixe seu comentário. Se não tiver nada para comentar, sempre deixe aí um emoji, um leão do Vêneto, alguma coisa assim, porque ajuda a ranquear melhor o vídeo. Antes disso, também falo para vocês que nós temos bandeiras do Vêneto para vender, as bandeiras da Sereníssima República de Veneza. Na verdade, tem 7 modelos, então são, assim, bandeiras muito bonitas. Você pode comprar, pode hastear, enfim, fora de casa, mostrar, né, o simbolismo Vêneto, ou dentro de casa, como acontece comigo aqui. A gente tem bastante bandeiras. E não só as bandeiras, tem uma série de outros produtos aí, né, que eu vou mostrar para vocês ao decorrer do vídeo. E também estão chegando camisetas do Vêneto. A gente vai começar com alguns modelos mais limitados e depois a gente vai expandindo. Então já vamos ter algumas camisetas do Vêneto. Eu vou mostrar para vocês aqui as camisetas que estão para chegar, né, elas estão em produção. Então ainda vai demorar algum tempo, é claro, alguns dias, algumas semanas, e depois essas camisetas vão chegar aqui da produção, e quem tiver interessado, se quiser, enfim, já também deixar o seu nome, já reservar, porque é uma quantidade bem limitada, tá, pessoal? Então já pode entrar em contato também, reservar se quiser, não tem nenhum problema. Bem, vamos começar então com o nosso vídeo. Olha só, Morosina Morosini era o nome da nossa duquesa. Aliás, o site tem um site novo do Lenguamare, ele aparece aqui no final. Ele não é mais o site atual, não é aquele lá, né, o antigo que era o lenguamare.com, agora é lenguamare.com.br. Tá bom? Então esse é o site novo do Lenguamare, ele tem já bastante coisa lá, inclusive um blog, e nesse blog tá escrito ali muitas coisas que eu tenho apresentado para vocês aqui no canal, também lá de forma resumida, claro, bem resumida, escrito em português e em vêneto. Ainda não tem tanta coisa no blog, certamente, né? Tem uns 6 artigos, alguma coisa assim, inclusive esse tem um resumo ali. Ah, Fernanda, por que se eu já estou assistindo aqui? Bom, certamente aqui tem mais informações a respeito de tudo, mas lá tem um trechinho e também está escrito em vêneto. Então, quem quiser, de repente, dar uma acompanhada para ter um primeiro contato com o vêneto, ou as pessoas que sabem vêneto, também já tem esse contato aí, tá bom? Então, é o lenguamare.com.br. É só entrar lá, vocês vão ver que tem a parte do blog, e vocês vão conferir esse artigo e muitos outros lá. Olha só, a Morosini era filha do patrício chamado Andrea Morosini. Essa aqui é uma família famosíssima e muito nobre de Veneza, né? Membro aí então de uma ilustre família veneziana que já havia dado 3 doges à Sereníssima República de Veneza. Sendo assim, era uma família bem importante, né? E o que acontece é que a mãe dela se chamava Chiara Priuli, pertencente a outra família também nobre de patriciado de Veneza. E ela tinha irmãos e irmãs, né, Pietro e Angela. Então, aos 15 anos, em 27 de novembro de 1560, a Morosina, que é a nossa duquesa aqui da história, casou-se ali com o Marino Grimani, que foi o doge eleito, né, enquanto Angela casou-se com o irmão mais novo de Marino Almoró. Então, percebam que a Morosina é a duquesa da nossa história, e olha só, ela se casa aos 15 anos, então os casamentos eram bem mais novos, né? Eram muito antecipados antigamente, então aos 15 anos em 1560. E daí a irmã dela se casa com uma outra pessoa nobre, também de família nobre. O Marino Grimani e a Morosina
Morosini tiveram 4 filhas. E o casal morava na histórica residência da família, que é o Palácio Grimani de São Lucas, com vista para o Grande Canal, no bairro de São Marcos, não muito longe da ponte de Rialto. Esse palácio, claro, ainda existe, você pode, se não me engano, você pode visitá-lo, alguma coisa assim, Palácio Grimani, acredito que é um ponto turístico também de Veneza, dá para entrar, eu acho. Tá bom? Caso vocês saibam melhor, me confirmem aqui, porque não são todos, né, os palácios que dá para entrar, muitos palácios ainda são privados. Bem, em 1575, com a morte do irmão da Morosina, né, o Pietro, a Morosina e a Angela, que eram as 2 irmãs, continuaram a ser os únicos herdeiros, as únicas herdeiras, no caso, da propriedade da família Morosini, que foi dividida igualmente entre essas 2 irmãs e os seus respectivos maridos. Então, em 26 de abril, no mesmo dia de hoje, de 1595, o Marino Grimani ele foi eleito doge da Sereníssima República de Veneza, não sem uma notável contribuição econômica da parte da Morosina. Porque a Morosina era de uma família bem rica, como vocês viram. A cerimônia de coroação de Morosina é lembrada pelas fontes como a mais solene e espetacular da história da República de Veneza. Espetacular da história era conhecida como uma das cerimônias mais assim chiques e pomposas da República de São Marcos. E por falar em São Marcos também, eu deixo aqui para vocês novamente o livro de São Marcos, né? A tradução, esse aqui é a tradução em vêneto do Evangelho de São Marcos, é um livro bilíngue, ele está escrito em vêneto e português, tradução feita aqui pelo Lenguamare, então vocês podem adquirir esse livro também, é importantíssimo que a gente tenha esse material, né? A primeira tradução para a língua vêneta do Evangelho de São Marcos. Assim sendo, não se costumava, para dizer a verdade, não se costumava coroar as duquesas. Por quê? Porque havia sido aprovada uma lei pelo Senado Vêneto que proibia a coroação devido à excessiva pompa ostentada por esse tipo de evento. Para quem não sabe, era proibido, né? A pompa em demasia, a pompa em si muitas vezes era mal vista, então existia até uma lei contra as pompas, era uma lei contra a ostentação. Eu já fiz vídeos sobre isso aqui, inclusive muito da nossa cultura dos imigrantes que vieram para cá era de não ostentar, mesmo que muitas vezes essas famílias, né, diversas famílias prosperaram com a safra da uva, com várias, não só isso, né, mas com outros negócios também. Muitas dessas famílias prosperaram, de fato se tornando ricas aqui mesmo na Serra Gaúcha, mas elas não ostentam e também nunca, não, pelo menos, né, a antiga geração não ostentavam. E até as pessoas que estão no interior hoje continuam sempre meio que, né, tentando passar a impressão para as outras pessoas que elas não têm tanto dinheiro assim, apesar de terem muito dinheiro, mas elas não ostentam. Essa é uma lei antiga da Sereníssima República de Veneza, que era proibido ostentar. Portanto, essas cerimônias, até nem o funeral, muitas vezes nem davam muito funeral para os doges, né? Ou um funeral bem assim, magrinho, né? Então, para não causar muito essa coisa assim, do tipo, nossa, né? Que pessoa, que essas pessoas são muito ricas e tal. Então, eles não gostavam muito disso. Algumas só duquesas foram coroadas, né? Então, além da duquesa Morosina, a lei foi desrespeitada apenas uma vez em 1694 para a coroação de Elisabetta Querini, esposa do doge Silvestro Valier. Portanto, nós temos só essas 2 coroações aqui de duquesas. A nossa aqui, que a gente está falando, que é a Morosina Morosini, e também a outra duquesa, que foi a Elisabetta Querini. Fora isso, não se fazia. Bom, espero que você tenha gostado da história. Não deixe de conferir lá no site do Lenguamare, lenguamare.com.br, porque tem o blog e tem algumas informações ali a mais que eu deixei, e também importante em vêneto, né? Tem as informações ali traduzidas em língua vêneta. E, por falar em língua vêneta, eu deixo aqui também o calendário, vem lá da região do Vêneto, o calendário em língua vêneta,
de 2024. É claro que você vai ter várias coisas nesse calendário, desde a história contada em Vêneto, assim como provérbios em Vêneto, entre outras coisas, né, nas datas, os próprios provérbios. Então, se você quiser adquirir também, você consegue encontrar conosco aqui no Linguamar, é só escrever aí para o número, enfim, dá para dar uma olhada lá no site também e fazer a encomenda do seu calendário em língua vêneta. Espero que você tenha gostado do vídeo e já te convido para fazer parte da nova turma de língua vêneta. As inscrições estão já encerrando. A turma começa no mês que vem, mês de maio. Então aproveita e faz parte você também. É essencial para os vênetos falar vêneto, porque é isso que sustenta a nossa identidade e faz com que nos tornemos diferentes, né? Então a gente tem uma outra língua, é preciso que a gente fale vêneto, muito mais do que falar, enfim, português ou até mesmo o próprio italiano. A gente precisa saber primeiro a nossa língua de origem, que é aquilo que nos define como vênetos essencialmente. Te convido para fazer parte, vem, conversa conosco e a gente começa essa jornada aí juntos. Tchau, tchau, Strucon!